muito boa noite. Oi, Vinícius, meu amigo Vinícius de Cuiabá, vai amanhã me fazer um favorzão aí de distribuir aí, entregar para mim o material do Enacom aí. Zuki, querido, um grande beijo para você, para minha amiga Ana Cristina, tô só na farra, tô só acompanhando a farra daqui, hein? Tô só acompanhando. Quando estivermos juntos, faremos uma farra juntos por aí, viu? Um beijo grande para vocês aí, um beijo para todo mundo aí, muito boa sorte no aulão. Aqui, a galera que vai fazer aí Delta, Mato Grosso, vamos lá, né? Quem ainda não está inscrito nos aulões, vamos procurar aí, né? O professor Ailton Zucchi, no aulão do Adelante, todo mundo lá esperando por vocês. Pega a visão, né assim? Pega a visão. Jogando duro. É isso aí, tá todo mundo esperando por vocês lá. Então, quem ainda não fez aulão, quem ainda não fez inscrição aí para aulão nenhum, recomendo o aulão do professor Ailton Zucchi e da galera que tá com ele. Aproveito para mandar um beijo aí para minha amiga Ana Cristina, um beijo enorme no coração. Luzinha do meu coração, quase uma promotora de justiça, estamos esperando os resultados, né? E vai ser muito bacana poder estar na sua posse. Lu, eu não falto a sua posse de jeito nenhum, vai ser uma alegria enorme para mim, viu? Tenha certeza. E outra coisa, gente, andam aí, começaram aí uns burburinhos, né? Oba, o Guinho, um beijo grande pra você. Isso aí, querido. Tudo de bom pra você, muito boa sorte aí. Ana do meu coração, que Deus abençoe você, minha amiga querida. Tome um chopp por mim, Ana. Se não tomar um chopp, tome Prosecco. Só não pode esquecer o sapato no final da festa. Valeu, meu amor. Um beijo do coração, minha amiga querida. Vamos lá. Então, olhem só. Vocês, chiquérrimo, querido. Chiquérrimo, tá pensando o quê? Oh, minha amiga não ia mandar um beijo pra mim? Tá lá na farra, não ia mandar um beijo. Trabalhou o dia todo, agora tinha que mandar um beijo. Mas vamos lá, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Como eu tava dizendo pra vocês, começaram os burburinhos aqui de que vamos ter prova para o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? E aí, como é? Caipiró. Ai, tô tomando caipiró, acho que eu não acredito, gente. Ah, que delícia. Mas vamos lá. Então, olha só. Como eu tava dizendo pra vocês, vamos ter, né, os boatos aqui estão correndo que nós vamos ter próprio Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, né? E aí o pessoal da Emerge, um beijo enorme para toda a galera da Emerge, meus queridos da Emerge, um beijo enorme, Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro. Ó, prova do MIPEM, tá todo mundo falando, já começou um burburinho, vai ter prova, vai ter prova, vai ter prova. Então, queridos, não podemos esquecer, galera aí da Fundação Escola do Ministério Público também, aí o Bruno tá aí. Bruno, avisa a galera que a prova do MP do Rio tá saindo, hein? Se Deus quiser. É um burburinho que tá andando. Vamos ver se isso se concretiza. Pessoal, Juliana, querida, um beijo no seu coração. Então, gente, bem, a nossa live de hoje, já feitas aí, já feitos esses avisos, né? Já feitas essas considerações, já sabendo que o pessoal tá lá. Aí, Ailton, Ana, todo mundo lá tomando uma caipirosca. Vambora! Vamos começar agora a falar do nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é... Não, olha, meu amor, posso falar uma coisa pra você, Roberto? Nesse caso, elas não são desnecessárias, não. E esse caso não é invenção, não, sabe? Essa questão aí dos crimes de perigo concreto abstrato, ou abstrato concreto, eles, na verdade, não são invenções, assim, sem nenhum respaldo, não. Eles são, na verdade, essas classificações são classificações que a doutrina há muito estuda, e elas são tão importantes, meu amigo querido, que elas trazem problemas seríssimos no nosso dia a dia, tá? Mas vamos começar aí a exposição a respeito desse tema para nós chegarmos. Mas eu não gosto de ir direto sem sabermos de onde estamos partindo. Então vamos fazer uma live começando de onde tem que começar, para que nós consigamos entender o que significa essa história do crime de perigo concreto abstrato. Vamos lá, presta atenção. Tudo vai começar quando nós falamos de resultado. O que significa resultado? Qual é o sentido da palavra resultado? Quando nós falamos de resultado no direito penal, nós podemos falar
de duas ideias distintas de resultado. Falamos de resultado naturalístico e resultado normativo ou jurídico. Quando nós falamos de resultado naturalístico, nós falamos de mudança no mundo exterior provocada a partir do comportamento do agente. Quando nós falamos de resultado normativo ou jurídico, nós falamos, na verdade, de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Na verdade, na vulneração do comando normativo. Então, quando nós temos resultado naturalístico, ou melhor, quando se trata de resultado naturalístico, nós podemos estar falando de um crime material, formal ou de mera conduta. Por conta da existência do resultado naturalístico, os crimes são classificados em 3 grupos. Materiais, aqueles que descrevem o resultado naturalístico e demandam a superveniência desse resultado naturalístico para que estejam consumados. Formais, que descrevem o resultado naturalístico, mas não demandam a superveniência do resultado naturalístico para que se consumem, são de consumação antecipada. E os crimes de mera conduta, que sequer tratam de um resultado naturalístico. Com relação a resultado naturalístico, então os crimes se classificam em crimes materiais, formais e de mera conduta. Mas com relação ao resultado jurídico ou resultado normativo, e veja, nem todo crime tem resultado naturalístico, por isso que há os crimes de mera conduta. Mas quando se trata de resultado jurídico, todos os crimes têm resultado jurídico. Por quê? Por uma razão muito simples, todos os crimes têm resultado normativo, porque todas as vezes que nós praticamos um crime, ou nós trazemos uma lesão, ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, Emanuel, no meu coração. Beijo grande para você. Então, preste atenção. Quando se tem resultado, quando se trata de resultado jurídico ou resultado normativo, os crimes se classificam como crimes de lesão e crimes de perigo. Os crimes de lesão descrevem uma lesão ao bem jurídico tutelado. Os crimes de perigo descrevem um perigo ao bem jurídico tutelado. Então, quando nós falamos de crimes de perigo, por exemplo, vamos lá, no resultado jurídico ou normativo, né? Por conta dele, os crimes se classificam como crime de lesão ou de dano e os crimes de perigo. Nos crimes de lesão ou de dano, se descreve uma lesão, um dano ao bem jurídico tutelado. Exemplo, homicídio, roubo, furto, certo? Estupro. Mas nos crimes de perigo, nós falamos de uma situação de perigo ao bem jurídico. Esses crimes de perigo, segundo tradicional classificação, eles podem ser crimes de perigo concreto ou crimes de perigo abstrato. Quando é que nós teríamos um crime denominado crime de perigo concreto? Nós teríamos crime de perigo concreto quando se descrevesse um determinado comportamento como perigoso, mas se exigisse que, no caso concreto, se demonstrasse uma efetiva criação de perigo ao bem jurídico. Nesses crimes de perigo concreto, a análise de se houve ou não perigo é uma análise feita ex post, posteriormente. Então, por exemplo, quando se fala lá do crime do artigo 132 do Código Penal, expor alguém a perigo, só vai haver o crime se, ocorrido o caso concreto, você visualizar que houve uma efetiva exposição de uma pessoa a uma situação de perigo. Bem, então a análise do perigo, ela foi feita ex post. Não basta realizar aquele comportamento para que se tenha crime. Aquele comportamento é descrito como criminoso, como perigoso e, em princípio, criminoso. Mas será criminoso se, no caso concreto, a partir daquele comportamento, o agente efetivamente criar uma situação real, concreta, de perigo ao bem jurídico, expondo alguém à situação de perigo. Esses, os crimes de perigo concreto. Ao lado dos crimes de perigo concreto, existem os crimes de perigo abstrato.
nesses crimes de perigo abstrato, nós teríamos a situação de que o legislador ex ante já diz que aquele comportamento é perigoso, independente do que acontecer no caso concreto. Então, independente do que vier a acontecer naquele caso concreto, aquele comportamento é considerado perigoso e acabou. Então, não se demanda, quando se trata de um crime de perigo abstrato, não se demanda a demonstração de que, naquele caso concreto, se provocou uma situação de perigo. Porque, ex ante, o legislador já diz, se tu fizeres isso, isso é crime. Ah, mas na situação concreta não expus ninguém a perigo. Isto não é importante. Basta que o agente realize o comportamento, porque o legislador já fez ex ante, por considerar aquela conduta perigosa, independente de acontecer, a previsão daquela conduta como criminosa, impondo uma pena, independente do que acontecer no caso concreto. Muito bem. Então, nós estamos acostumados com essa nomenclatura. Crimes de perigo abstrato, crimes de perigo concreto. Isso, no Código de Trânsito, traz análise muito bacana e traz problemas que nós precisamos analisar, sobre os quais nós precisamos pensar com mais carinho. Então, por exemplo, nós costumamos dizer que o crime de embriaguez ao volante, o Supremo Tribunal Federal compreende como sendo crime de perigo abstrato, porque independente do que acontecer naquele caso concreto, o mero fato da pessoa dirigir sob o efeito de 6 decigramas de álcool ou mais já se caracteriza como conduta criminosa, independente do que acontecer. Nós dissemos também, inclusive, com um entendimento simulado pelo STJ, na súmula 575 daquela corte, entregar o veículo a uma pessoa que não tem habilitação, que não tenha condições de dirigi-lo com segurança, já é crime, independente do que acontecer no caso concreto. E aí a súmula diz que isso é crime de perigo abstrato. Porém, quando se trata do crime, por exemplo, de participação em competição automobilística não autorizada, isso já seria um crime de perigo concreto. Por que seria crime de perigo concreto? Porque nós teríamos que mostrar que não foi apenas porque a pessoa estava participando de uma competição automobilística não autorizada que houve crime. Seria necessário que, a partir daquele comportamento, fosse gerado um efetivo perigo de dano. Só assim se poderia considerar a conduta criminosa, e essa análise só poderia ser feita ex post, depois de praticada a conduta. Muito bem. Essa questão, ela foi perguntada na prova de delegado de polícia para o estado de Mato Grosso do Sul. Na prova, agora, feita há umas 2 semanas, talvez, né? A prova discursiva. Eles queriam saber o que é, então, o crime de perigo abstrato concreto ou concreto abstrato. Você está acostumado com essa nomenclatura de perigo concreto, perigo abstrato, e aí você fica sem entender o que aconteceu. Muito bem, e eles partiram nessa prova da questão referente ao crime de entrega de veículo, de direção de veículo à pessoa não autorizada, a pessoa não habilitada. Então, eles perguntaram o que seria isso e citaram, inclusive, um julgado, um RESP no STJ, que foi o 148.58.30, que teve o ministro Sebastião Reis Júnior como inicial relator e depois teve seu voto vencido. Foi voto vencido, por isso foi substituído na relatoria daquele RESP. Lá naquele RESP foi entendido que se tratava de crime de perigo abstrato, né? E ele foi voto vencido porque ele disse, não, isso não é crime de perigo abstrato. Isso não pode ser considerado crime de perigo abstrato. Esse posicionamento de que se trata de crime de perigo abstrato foi, inclusive, depois consolidado, cristalizado na súmula
575. O RESP foi 148-5830, tá? Bem, então vamos entender o que ele queria naquele caso concreto. E o que seriam esses crimes de perigo concreto abstrato. Esses crimes de perigo concreto abstrato seriam um meio termo entre o crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto. Eu não sou nem delegada nem advogada, meu amor. Eu sou promotora de justiça no Rio de Janeiro há 19 anos e professora de direito penal no mesmo período, tá? Então vamos lá. Então, continuando, ficaria um meio termo entre os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. Vamos então analisar o seguinte. Vamos analisar a partir do tipo penal do artigo 310 e eu acho que vocês vão entender o que seriam esses crimes de perigo abstrato concreto. O ministro Sebastião Reis, ele foi vencido porque ele disse que era indispensável a prova de um potencial dano ao objeto da ação através de uma direção anormal por parte do condutor. Então vamos entender. Peguem aí o crime do artigo 310 do Código de Trânsito e vocês vão verificar no crime 310 no Código de Trânsito, Andréia, beijo grande, no 310 do Código de Trânsito, que diz entregar veículo automotor, por exemplo, a pessoa não habilitada. Se nós considerarmos que isso é crime de perigo abstrato, eu tenho um filho de 18 anos. O meu filho de 18 anos, ele não é habilitado. Se eu entrego a direção do meu carro ao meu filho de 18 anos sem ser habilitado, o simples fato de eu entregar já é considerado conduta criminosa. O simples fato de eu pegar o meu carro e entregar ao meu filho, que tem 18 anos, para dirigir sem que ele esteja habilitado, é conduta criminosa. Ok? Então veja você que nesse caso nós temos o seguinte, seria um crime de perigo abstrato. Por outro lado, se nós considerarmos que isso é crime de perigo concreto, só haveria crime se eu entregasse a direção do veículo ao meu menino e ele não é habilitado, e ele fosse para a rua, dirigir o carro e, por exemplo, por pouquíssimo não atropelasse alguém, tá? Por muito pouco ele não viesse a atropelar uma pessoa. Então, se eu considero que isso é crime de perigo concreto, só haveria crime nessa hipótese. Porque se eu considero que isso é crime de perigo concreto e eu entrego o meu carro para o meu menino e ele dirige mega, hiper, ultra bem, obrigada, inclusive melhor que eu, que não deve ser muito difícil, a conduta dele seria atípica. Mas seria necessária a demonstração de que ele teria efetivamente gerado um perigo de dano a alguém. Quase atropelou o frentista no posto de gasolina, quase atropelou uma pessoa no meio da rua, por pouco não subiu a calçada porque não soube manter o carro, ou então não soube fazer uma ladeira, quase que o carro desce e atropela alguém. Entenderam ou não? E aí teria que mostrar por pouco. O carro passou de fininho numa pessoa que estava na calçada. Então, se nós considerássemos isso de perigo concreto, essa prova de uma efetiva situação, de uma situação real de perigo, seria imprescindível para a caracterização desse crime. E o que propõe, então, aquele que diz que isso não é isso é um crime de perigo abstrato concreto ou concreto abstrato? O que eles propõem? Eles propõem o seguinte, que não bastaria eu entregar, mas que também não seria preciso que ele efetivamente, na situação real, quase atropelasse alguém, quase matasse alguém, enfim. Eu não precisaria provar uma efetiva situação de perigo a uma determinada pessoa para que isso fosse considerado crime. Para que a sua conduta fosse considerada criminosa, típica. Mas seria necessário, olha só, presta atenção, não seria
Beijo grande, querido. Não seria suficiente entregar, porque isso já é suficiente para quem pensa que é crime de perigo abstrato, mas também não seria preciso que ele efetivamente quase atropelasse alguém, que se provasse uma real situação de perigo a uma determinada pessoa ou grupo de pessoas, entende? Porque assim pensam os que dizem que isso é de perigo concreto. Ficaríamos no meio termo. E o que seria necessário? Seria necessário que, ainda que ele não causasse uma situação de perigo concreto a uma determinada pessoa, que ele conduzisse o veículo de forma anormal, o que evidenciaria uma potencialidade da conduta dele para causar dano ao objeto da ação. Entenderam? Então, por exemplo, quem diz que isso é um crime de perigo concreto, abstrato, abstrato, concreto, diria o seguinte: se, por exemplo, o menino, seu filho, que tem 18 anos, mas não é habilitado, saísse às ruas, fizesse uma manobra perigosa, o carro da polícia veio atrás e viu que ele fez uma manobra, ou então ele estava lá e o carro estava meio que em zigue-zague no meio da rua, e embora ele não tenha quase batido no carro, quase atropelado alguém, mas você viu uma direção anormal por parte dele. Então, vendo essa direção anormal, se poderia dizer que a conduta dele ela traz um potencial dano, ela traz a potencialidade de causar, ela não trouxe um perigo, mas traz potencialidade para tanto. Então, isso é mais do que um crime de perigo abstrato e é menos do que um crime de perigo concreto. Entende? Porque, eu repito, se fosse de perigo abstrato, já viria crime mesmo. Se fosse de perigo concreto, só entregar. Quem acha quem entende que o crime é de perigo abstrato, quando eu entreguei meu carro aqui, já é caracterizado como criminoso comportamento. Ele saiu ali na rua com o meu carro, que eu entreguei sem ele ser habilitado, já seria caracterizada como criminosa a minha conduta. Para quem entende que é de perigo concreto, diz não. Não. Ele teria que expor alguém a perigo. Efetivamente, teria que demonstrar uma situação de que houve a causação de uma hipótese de perigo para alguém. Senão, não seria crime. O STJ resolveu. Isso é um crime de perigo abstrato. Entregou, tem acumulado. Entregou o veículo a quem não tem condições de dirigi-lo com segurança, já é conduta criminosa. Entendeu? Independente do que acontecer. Por quê? Porque, sendo um crime de perigo abstrato, a análise da situação de perigo é feita ex ante. Antes mesmo da pessoa sair, o legislador diz, se você sair com se você entregar um carro a quem não tem habilitação, você já está praticando crime. O STJ entendeu isso. É isso que está consubstanciado lá na súmula 575 do STJ. Sabe? Agora, que o STJ entende isso, entende. Não vamos ter dúvida. Só que há quem defenda que isso não deva ser considerado um crime de perigo abstrato. E que também não há de ser considerado um crime de perigo concreto. Há quem defenda que bastaria uma solução intermediária. Seria um crime de perigo abstrato concreto. Vocês conseguiram entender isso? Então, para o STJ já está decidido na súmula. É crime de perigo abstrato. Tá? Há quem diga que crimes de perigo abstrato são inconstitucionais, enfim. Mas, nem o STJ pensa isso, nem o Supremo pensa isso. Não é em cima do muro. Não é em cima do muro, meu amor. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Não. Preste atenção. Essa questão de crime de conduta, essa questão de crime... olha aqui, você estava na live no início, meu coração? A questão de crimes de conduta, de crimes formais e crimes materiais tem a ver com resultado naturalístico, tá? Então vamos lá. Não é tenso, não. Olha só. Alguns autores dizem que o crime... Alguns autores, pelo que usam, chamam o crime de perigo abstrato concreto de crime de perigosidade real.
Entende? Então eles também ficam nesse meio termo. Então olha só, vamos só repetir para nós entender, para ver, eu quero fazer aqui uma brincadeirinha com vocês para ver se vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos lá, que eu tenho mania de escrever quando eu falo, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: eu entreguei o meu veículo ao meu filho. Ele tem 18 anos, mas ele não é habilitado. Tá bom? Ele tem 18 anos, mas ele não é habilitado, tá? Então, vamos lá. Pra quem acha que isso é crime de perigo concreto, eu pratiquei crime? Coloca aqui pra mim. Para quem acha que isso é crime de perigo concreto, eu pratiquei crime? Coloca aí pra mim, por favor, gente. Coloca aí pra mim. Pra quem acha que é crime de perigo concreto, eu pratiquei crime? Não. Pra quem acha que isso é crime de perigo abstrato, eu pratiquei crime? Agora parou com aí, vamos lá. Agora, segunda parte. Vamos achar essas mensagens aqui. Agora vamos para a segunda parte. Para quem acha que isso é crime de perigo abstrato, eu pratiquei crime? Sim. Não, para quem acha que é de perigo abstrato, eu pratiquei crime. Bastou eu entregar o meu veículo, a análise da situação de perigo é feita ex ante. Sim. Agora vamos lá, vou te dar outra, tá? Para quem acha que isso é crime de perigo concreto abstrato ou abstrato concreto, eu pratiquei crime? Para quem acha que isso é crime de perigo abstrato concreto, eu pratiquei crime? Não. Agora vamos fazer uma outra situação? Vamos lá? Agora aqui, ó. Eu entreguei o meu carro para o meu filho. Eu entreguei o meu carro para... Gente, mas é óbvio que depende do caso concreto. Eu já dei o caso concreto, meu amor. Vamos lá, agora vamos para a segunda. Se toca na live, presta atenção. Vamos lá. Ó, segunda situação. A primeira situação, eu entreguei o meu carro pro meu filho. Não depende, gente, eu tô falando o que eu fiz. Eu só entreguei o meu carro pro meu filho. Meu filho não é habilitado. Pra quem acha que isso é crime de perigo... E ele saiu pra dirigir. Não, foi tudo na boa. Não aconteceu nada na rua com ele. Nada. Dirigiu até melhor que eu. Pra quem acha que é crime de perigo abstrato, houve crime. Para quem acha que isso é crime de perigo concreto, não houve crime. E para quem acha que isso é crime de perigo abstrato concreto, também não houve crime. Agora vamos para a segunda situação. Posso para a segunda situação? Vamos lá? Não fica escrevendo abstrato concreto. Só responde a minha pergunta assim, sim, não, para a gente poder fazer essa brincadeirinha aqui na boa da aula, tá? Como se fosse uma aula, tá bom? Vamos lá. Agora, a segunda situação. Eu entreguei o meu carro pro meu filho que não sabe dirigir. Isso aconteceu logo quando saí aqui da garagem da minha casa, quando ele não soube, ter o controle do veículo, né? Quase que ele atropela o baiano, que é nosso porteiro aqui, que é nosso zelador. Então, como ele não sabia, ele na hora de sair, quase que... Não atropelou, não, por pouco, o baiano deu um pulão. Mas quase que ele atropelou o baiano. Vamos lá. Pra quem acha que isso é crime de perigo abstrato, houve crime? Fala pra mim. Bastaria entregar? Pra quem acha que isso é crime de perigo concreto, houve crime? Claro que sim, gente. Pra quem acha que isso é de perigo concreto, houve crime? Como é que agora não, gente? Pra quem acha... Ele quase atropelou o baiano. Ele quase atropelou o cara. Pra quem acha que isso é crime de perigo abstrato, não precisaria nem nada disso, bastaria ele sair que já veria crime. Se ele quase atropela, muito mais. Óbvio. Por muito mais razões ao crime. Então, essa situação que eu acabei de dar, para quem acha que é crime de perigo abstrato, houve crime. Para quem acha que é crime de perigo concreto, houve crime porque ele quase matou o baiano, ou quase feriu o baiano. E para quem acha que isso é crime de perigo abstrato concreto, houve crime? Isso. E para quem acha que isso é crime de perigo abstrato concreto, houve crime? Responde aí, sim ou não? Para quem acha que isso é crime de perigo abstrato concreto, houve crime? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Para qualquer um, aqui haveria crime. Tá ok? Agora, é isso. Agora vamos lá. Vamos voltar aqui para uma terceira situação. Tá? A terceira situação vai ser a seguinte. Vambora? Vambora a terceira? Com muito mais razão, é óbvio. Vamos lá. Agora, olha a terceira situação. Escuta. Peguei meu carro, entreguei meu carro na mão do meu menino. Meu menino não é habilitado. Aí ele saiu para dirigir.
Chegou ali na esquina, ele, que não é habilitado, sabe? Ficou assim meio que num zigue-zague para fazer uma manobra, não sabia se ia para um canto, não sabia se ia para um canto, não sabia se ia para o outro. E aí ele chegou a botar o carro, fazendo na hora de fazer a rotatória, ele entrou numa rua um pouquinho, mas viu que não era aquela, saiu daquela, entrou na outra rua. Só que ele não quase bateu em ninguém, nem ele quase atropelou ninguém, nem nada disso. Tá certo? Vamos lá? Entenderam ou não entenderam? Aqui ele não causou uma real situação de perigo a ninguém. Ele não causou uma real situação de perigo a ninguém. Tá certo? Tá certo? Então vamos lá. Escutou? Vamos lá. O perigo. Isso. Vamos lá. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Continua. Entenderam essa situação, não é? Então vamos lá. Pra quem acha que isso é crime de perigo abstrato, houve crime? Gente, vamos lá, todo mundo parou tudo pra gente perguntar de novo. Pra quem acha que houve crime de perigo, que isso é crime de perigo abstrato, houve crime? Houve. Pra quem acha que isso é crime de perigo concreto, agora acabou. Quem acha que isso é de perigo concreto, houve crime? Pra quem acha que isso é de perigo concreto, houve crime? Não, porque ele não expôs ninguém a uma situação de perigo. Agora, e quem acha que isso é crime de perigo abstrato concreto? E para quem acha que isso é crime de abstrato concreto? Houve crime? Para quem acha que isso é crime de perigo abstrato concreto, houve crime? Houve. Houve na medida em que ele, ao realizar aquela condução anormal, trouxe um potencial dano ao objeto da ação. E, embora não tenha trazido efetivamente uma situação de perigo, a sua conduta, a sua condução anormal tinha essa potencialidade. Entenderam? Entenderam, queridos, qual é a diferença? Então, exatamente, a conduta dele é potencialmente lesiva à segurança viária. Entenderam? Então, queridos, esse que é o crime de perigo abstrato concreto, ele exige mais do que exigem os crimes de perigo abstrato, mas ele exige menos do que os crimes de perigo concreto. Entenderam, meus amores? Agora, pelo amor de Deus, né? Todas as vezes em que o crime, a conduta causa uma efetiva situação de perigo, é óbvio que é crime para todo mundo, né? Estamos entendidos com relação a isso? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender a nossa live. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês. E eu peço, assim, que vocês continuem aí estudando com força, sabendo que sempre é possível nós conseguirmos aí os nossos sonhos, nós conseguirmos realizar os nossos sonhos. Tá bom, queridos? Então eu quero mandar uma beijoca pra galera da FEMPERJ. É a periculosidade real ou perigosidade real, isso. Olha, eu quero mandar pro pessoal da FEMPERJ, eu quero mandar pro pessoal da EMERGE, que teve aqui também, o pessoal de Pernambuco, o Zuc, querido, que teve aqui na live, Aninha, tá bom, queridos? Então, que Deus nosso Senhor abençoe, ilumine, guarde todos vocês. A galera de Fortaleza, me pediram para mandar um beijo para Fortaleza, a galera de Manaus, a galera de Sampa. Isso, tá lá o pessoal de Aulão de São Paulo, que coisa boa, você estava lá no meu Aulão de São Paulo, um beijo enorme para você. A galera de Maceió, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de Brasília, Vitória, Espírito Santo, Maceió de novo. Até sábado a gente se vê lá no Portal F3, se Deus quiser. Dessa vez eu não tô indo pro Aulão não, meu bem, tá certo? Teresina, Piauí, um beijo enorme para vocês. Que Nosso Senhor proteja, ilumine e guarde sempre, viu, gente? Até pra galera que é ex-FEMPERJ, mas não pode ser ex-estudante. Rondonópolis, um beijo enorme para todos. Fiquem com Nosso Senhor e até uma próxima, viu? Tchau, gente.